Então, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em planilhas específicas para cada aula. E nessa aula a gente vai falar sobre a parte de localizar e selecionar, que é bem simples, mas é bem útil também. Então, vamos lá. Em arquivos para baixar, vocês podem ver que tem a planilha. Tem essa planilha já pronta para vocês já baixarem ela e não tem que ficar criando todos os valores. Então, eu aconselho vocês a fazerem o download e para a gente poder começar. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do localizar e selecionar? O localizar e selecionar, ele facilita da gente encontrar algum dado na nossa planilha ou de substituir algum dado que a gente queira substituir. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de informações aqui com nome, idade, cidade, peso, altura e o peso anterior. E digamos que eu quero achar todas as pessoas cujo nome é João. Se eu for olhar na minha planilha, vocês podem ver que eu tenho um conjunto relativamente grande de dados. Então, vai ser meio difícil eu conseguir encontrar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em localizar, aí localizar, e coloco aqui João. Então, João. E aí você pode localizar tudo e localizar próximo. Essa aqui é a forma mais simples de você usar. E aí eu vou de uma por uma, repara. João, a minha célula que estava selecionada era essa célula aqui, então ele não começou por esse primeiro, mas ele vai chegar nela depois. E aí vocês estão vendo aqui, ó, próxima João, e aí aquela outra João de novo, João, e ele vai dando essa volta aqui, vai fazendo isso sempre que você apertar localizar próxima. Ou então você pode clicar em localizar tudo, e ele vai aparecer aqui nessa caixa, eu vou até aumentar aqui um pouco aqui, ó, repara, 4 células encontradas, e ele te mostra as 4 células onde estão os Joões, se você clicar na célula, ele vai para aquela célula. Beleza. Vocês reparam que a gente tem aqui esse botão opções. O que é esse botão? Vamos clicar nele. Ele te dá outras opções de pesquisa. Tem como você pesquisar por formato, que não é muito interessante aqui pra gente. E aí você pode diferenciar maiúsculo e minúsculo, porque, por exemplo, se eu escrever aqui João tudo com minúsculo, ele não está diferenciando maiúsculo e minúsculo. Se eu localizar tudo, vocês vão ver que eu tenho o mesmo resultado. Mas se eu marcar essa caixa aqui, repara, ele não vai me dar nenhum resultado, porque eu estou fazendo diferença. E coincidir o conteúdo da célula inteira. Por quê? Por exemplo, eu posso chegar aqui nessa célula e mudar para João Gabriel. E aí eu posso chegar aqui e localizar. Se eu localizar tudo, ó, repara, essa minha célula com João Gabriel, ela está aparecendo. Por quê? Porque eu tenho o valor João escrito na minha célula João Gabriel. Então é assim que, por default, o localizar funciona. Ele vai localizar o valor, mesmo ele não sendo o valor da célula inteira. E se você marcar a caixa coincidir com o conteúdo da célula inteira, vocês vão ver que o João Gabriel não está aparecendo porque tem alguma coisa além de João Gabriel. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, por exemplo. Eu tenho aqui escrito João. Eu vou colocar um espaço depois. Só um espaço. Eu vou dar Enter. E agora eu vou colocar aqui localizar tudo. Repara que o meu valor, ele saiu do meu resultado. Por quê? Porque aquele espaço, repara, eu vou voltar aqui na nossa célula que estava selecionado antes. Aquele espaço, ele continua existindo na nossa célula. Então, para o Excel, a nossa célula é João, espaço. Então, se eu der aqui João, espaço, vou localizar tudo, vocês vão ver que ele só vai encontrar esse resultado. Então, tomem cuidado na hora que vocês estiverem inserindo o valor na célula, de não deixar esse espaço no final se você for querer usar o localizar com essa parte do coincidir conteúdo. Como você não precisa desse espaço depois do João para nada, então toma cuidado só para não colocar ele à toa. Mas enfim, voltando aqui. Aí aqui você tem três opções. Você pode pesquisar na planilha, que é só essa aba que a gente está selecionado, ou na pasta de trabalho inteira. Como a nossa planilha só tem uma aba, não vai fazer diferença, mas se você tiver outras abas, ele vai pesquisar nas outras também. E você pode pesquisar por linha e por coluna, que é basicamente a ordem que você vai pesquisar alguma coisa. Então, por linha seria olhar de linha em linha, a partir da linha que você está selecionando. E por coluna seria ele olhar de coluna em coluna a partir da coluna que você está selecionando. Então é só a ordem com que ele vai pesquisar. E aí você pode examinar as fórmulas, os valores e os comentários. Como assim? Nesse caso ele está examinando as fórmulas. Como os meus valores são só o nome das pessoas, para ele a fórmula e o valor nesse caso é o mesmo. Mas nessa minha coluna aqui, peso anterior, vou fechar aqui a caixa localizar, eu tenho uma fórmula. Repara, vezes 1.1. Todos eles estão vezes 1.1, que foi assim que eu montei a planilha. E se eu chegar aqui e localizar, eu posso localizar por esse valor que está escrito na minha fórmula. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui
1.1. É 1,1 na verdade. No Excel em inglês, por exemplo, vai ser ponto, mas aqui em português é 1,1. E aí, repara, eu estou examinando por fórmulas. Então eu vou vir aqui e localizar a próxima. Repara, ele vai achando meus resultados, só que esse 1.1 não está escrito em nenhum lugar. Então como é que ele está selecionando essa célula? Porque ele não está olhando o que aparece para você. Ele está olhando a fórmula que está escrita. E na fórmula está escrito 1.1. Então, por exemplo, se eu chegar aqui num outro valor e escrever igual 0,1 mais 1,0, o resultado é 1.1. Aí eu vou vir aqui. Não, desculpa. Vou colocar 0,2 para a gente não precisar se preocupar com esse resultado. O resultado é 1,2. Aí vem aqui, localizar e selecionar. Localizar e escrever aqui, ó, 1,2 e pesquisar por fórmulas. Localizar a próxima. Repara que ele não encontra, ó, localizar tudo, ele não encontra nenhum resultado. Porque ele está analisando a fórmula, ele não está analisando o valor. E aí, se você quiser, você pode mudar para valor ou então comentários. Pode pesquisar no comentário alguma coisa. Então, localizar é isso e substituir é exatamente a mesma coisa do localizar, só que você pode escolher um valor que ele vai substituir. Então, por exemplo, eu vou substituir quem tiver aqui 1,2 por 1,5. E aí, como o nosso 1,2 aqui é por fórmulas, repara que ele não deixa as outras opções. Por que ele não permite as outras opções? Porque o que ele vai fazer? Ele, na verdade, ele vai mudar a fórmula do seu resultado. Então, por exemplo, aqui que está escrito 1,2, eu botei 1,5, isso aqui é uma fórmula. Ele vai chegar aqui, vai substituir isso tudo aqui por 1,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,2. Aí eu vou vir aqui, localizar, substituir. Você pode clicar em substituir direto, ou então você clica em localizar, ele vai abrir essa aba, depois você muda para substituir. E vou substituir 1,2 por 1,5. E aí você pode substituir só uma, ou substituir tudo. No nosso caso não vai fazer diferença. Então substituir tudo, pronto. Fizemos uma substituição. E ele te diz quantas substituições ele fez. Ok. Isso vai te facilitar a acelerar na hora que você estiver corrigindo algum valor, por exemplo. Então, no nosso caso, eu coloquei de propósito na nossa planilha alguns valores vazios. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Repara, essa célula aqui, ó, a célula K79, ela está vazia. Só que, na verdade, eu não quero que nenhum dado do meu conjunto de dados esteja vazio. E como é que eu vou pesquisar isso? No meu conjunto de dados é muito grande. Não tem como ficar pesquisando isso o tempo inteiro. Então, se você já tiver algum padronizado, então, por exemplo, eu posso selecionar aqui a minha altura e todo mundo que tiver vazio na altura, vou selecionar tudo. Todo mundo que tiver vazio aqui na altura, eu vou colocar 1,70. Eu sei que a princípio, assim, na lógica, não faz sentido, porque nem todo mundo não vai ter 1,70, mas a gente está fazendo isso. Então, localizar vazio e substituir por 1,70. E aí, planilha, por linhas, fórmulas, ok. Substituir tudo. Pronto, fizemos uma substituição. Localizar e selecionar é isso. Para essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver alguns atalhos do Excel, que são simplesmente para acelerar algumas tarefas, caso vocês queiram usar. Logicamente não são obrigatórios, mas são atalhos que facilitam a nossa vida. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever alguns dados aqui para eu poder mostrar como é que os atalhos se aplicam em cada uma das situações. Então vou colocar aqui, por exemplo, escrever produto, e aqui cliente, e aqui separado eu vou escrever região e zona. E aí aqui embaixo eu vou colocar produto 1, cliente 1, região 1 e zona 1. Agora eu vou puxar aqui para baixo, como a gente viu na aula de preenchimento automático, só para a gente ter mais informações aqui. E aí eu vou pintar isso aqui em negrito só para dizer que isso aqui é um pequeno cabeçalho. Ok, agora vamos lá. O primeiro dos atalhos, que é o mais simples, que serve para quase todos os programas, mas para a gente lembrar aqui, é o Ctrl+C, Ctrl+V, que é só você selecionar seus dados, apertar Ctrl+C, ele vai ficar pontilhado assim, em outro lugar aperta Ctrl+V e ele vai colar com a mesma formatação, com tudo igual. E aí qualquer dúvida é só ir na aula que a gente ensina o colar especial, que vocês conseguem editar isso aqui de uma forma melhor.
Ok. Agora, outro atalho interessante são as teclas Shift e Ctrl. O que acontece? Se você for usar as setas com as teclas Shift e Ctrl, ele te dá algumas ferramentas que podem ser úteis. Então, por exemplo, vamos começar pelo Ctrl. Se você pressiona Ctrl e aperta a seta para baixo, por exemplo, repara, ele vai até a minha última célula da linha A. E então, se eu apertar Ctrl e para cima de novo, ele vai até a última célula, a primeira célula da linha A. E se você pressionar Ctrl e aperta para a direita, ele vai até o final em coluna. E aperta para a esquerda, ele volta. Então, repara, sempre que você pressiona Ctrl e aperta uma seta, ele vai até o final na direção da seta que você apertou. Porém, quando tem algum dado no meio do caminho, ele para no início desses dados. Então, por exemplo, se eu chegar na minha linha C, pressionar a tecla Ctrl e apertar para baixo, repara, ele para na minha primeira célula desses dados. E se eu fizer a mesma coisa, só que estando selecionando um valor do meu conjunto de dados, ele vai até o meu último valor do conjunto de dados na direção em que você apertou a seta. Então, por exemplo, se eu apertar para cima agora, ele vai escolher produto. Se eu apertar para o lado, ele vai para cliente. Se eu apertar para baixo, ele vai para cliente 17. E agora, se eu apertar para o lado direito, ele vai até o primeiro dado na minha linha 21, que é a região 17. E se eu apertar de novo, ele vai até zona. De novo, ele vai até a região 17. Então, no fundo, o que ele faz? Ele pula tudo que está igual. Então, se você está numa célula vazia selecionada e pressiona Ctrl para baixo, ele vai pular todas as células que estão vazias até ele encontrar uma célula com valor. Se ele não encontrar uma com valor, ele vai até a última célula. Se você está selecionando uma célula com valor, ele vai pular todas as células com valor até encontrar uma célula vazia. Se não tiver uma célula vazia, ele vai até a última célula. Agora, o Shift, o que o Shift faz? Se você pressionar Shift e apertar as setas, por exemplo, estou apertando Shift para cima, ele vai selecionando todas essas células. E agora, se eu aperto para o lado, ele vai selecionando tudo para um lado. Se eu volto, ele vai diminuindo a seleção. Então, a gente consegue combinar o Ctrl e o Shift para permitir a gente fazer uma seleção rápida. Então, por exemplo, digamos que eu quero selecionar tudo isso aqui, ó, região, zona, até o final. Você está selecionando a célula da região, você pressiona Ctrl e Shift, aperta para a direita uma vez, para baixo uma vez. Pronto, seleciona tudo. Então, o Ctrl e o Shift eles servem como atalhos para a gente selecionar as coisas e navegar na planilha de forma mais rápida. Logicamente, você pode sempre navegar com o mouse. Mas, por exemplo, se eu quiser ir até a última célula, eu não vou conseguir fazendo com o mouse, vai demorar muito. Então, você pressiona Ctrl para baixo, pronto, você vai até a sua última célula. Agora eu vou mostrar mais alguns atalhos. O primeiro deles é como a gente usa essa parte aqui, como a gente ativa essa parte de localizar, que é explicado melhor na parte de na aula de localizar, que tem uma aula específica para isso. Mas, para mostrar aqui um atalho já, se você pressiona Ctrl e aperta a tecla L, ele abre a caixa de localizar e substituir. E aí, tudo que a gente consegue fazer aqui está explicado direitinho na aula. Ok. Agora, a gente tem outros dois atalhos usando a tecla Ctrl. A gente pode apertar Ctrl mais e Ctrl menos. E o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou selecionar aqui a célula do produto 3 e vou apertar Ctrl mais. Repara que ele vai abrir essa caixa de inserir. Então, o que o Ctrl mais faz? O Ctrl mais insere, dependendo do que você escolher aqui, ele vai inserir o que você escolher. Então, se você colocar a linha inteira, ele vai inserir uma linha em cima dessa linha 7 aqui. Então, do OK, inserir uma linha em cima da linha 7. Agora, eu vou selecionar o produto 7. Apertar Ctrl mais. E aí, se eu quiser deslocar as células para baixo, repara o que vai acontecer. Ele pega todos os valores que estavam a partir da célula que eu estava selecionando e desloca esses valores uma vez para baixo. Então, ele só insere uma célula acima da célula que você estava selecionando. Ele não insere uma linha. Então, vocês reparam que aqui continua tudo igual. E se você apertar a coluna, logicamente ele vai inserir uma coluna. Se você colocar para deslocar as células para a direita, repara o que ele vai fazer. Ele vai inserir uma célula aqui, só que ao invés de deslocar tudo para baixo, ele vai pegar tudo e deslocar para a direita. Então, o produto 9 que estava aqui vai pular para cá, o cliente 10 que estava aqui vai pular para cá, e assim por diante. Vou dar Ctrl Z aqui só para não desajeitar os nossos dados. Paralelamente, o Ctrl menos, ele vai fazer a mesma coisa, com a única diferença que ele não está inserindo, ele está excluindo. Então, se eu colocar aqui excluir células para cima, ele exclui só o meu produto 9. Se eu vier aqui na minha célula do produto 13, apertar Ctrl menos e colocar linha inteira, ele vai excluir essa minha linha inteira. Agora, um outro atalho interessante é o Ctrl Shift L. O que o Ctrl Shift L faz? Eu vou selecionar aqui esse nosso cabeçalho aqui e vou apertar Ctrl Shift L. E aí, repara o que vai acontecer? Ele vai colocar essa parte aqui, que é o que permite a gente fazer o filtro, que está explicado melhor na aula de filtros. Mas é simplesmente o atalho para colocar. Tanto que se você vier aqui em dados e colocar o botão em cima aqui do filtro, ele aparece Ctrl Shift L para você colocar filtros.
Só preste atenção que se você for colocar o filtro em outro conjunto de dados e já tiver aqui, nesse, quando você apertar Ctrl Shift L, ele vai simplesmente tirar do primeiro, e aí se apertar de novo, ele vai colocar onde você selecionou. E agora, para finalizar, um último atalho aqui que pode ser interessante pra gente, vai ser o Alt e seta para baixo. Se eu seleciono uma célula vazia e aperto Alt para baixo, repara, ele aparece uma caixa aqui vazia. Mas se eu seleciono uma célula dentro de um conjunto de dados e aperto Alt para baixo, repara, ele aparece como se eu tivesse uma lista suspensa aqui na minha célula e que eu posso escolher qual valor eu quero daqui. Então, por exemplo, está região 9, eu quero mudar para região 16. Pronto. E ele mudou para região 16. Então, ele abre uma lista baseada nos valores que você tem no seu conjunto de dados. Então, é só para você poder inserir algum valor já inserido de uma forma rápida. Então, se você vier aqui embaixo e apertar Alt para baixo, ele reconhece que você está simplesmente acrescentando um dado nesse conjunto aqui. Então, ele vai aparecer todos aqueles conjuntos de dados. Eu posso colocar, por exemplo, região 6. Então, essa aula foram só alguns atalhos mesmos. É só uma forma da gente conseguir acelerar o que a gente usa no Excel. Lógico que vocês não precisam usar todos esses atalhos e não precisam saber tudo ele de cabeça. Mas, à medida do tempo que se pega a prática com o Excel, você começa a usar esses atalhos para acelerar, para ganhar um tempinho aí em pequenas coisas. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de nomes e de comentários do Excel. O que são esses nomes? Vocês lembram que em aulas anteriores eu comentei que a gente podia escolher uma célula, um grupo de células e dar um nome para ele sempre que for usar esse grupo de células, fazer referência a ele com esse nome. Como assim? Eu vou mostrar, então vamos lá. A gente seleciona aqui, por exemplo, a nossa célula B2 e vem aqui na nossa aba Fórmulas. E vocês vão ver que tem essa parte aqui, nomes definidos. Tem o gerenciador de nomes, que abre todos os nomes que você já criou. Tem aqui, ó, definir nome. E eu vou fazer exatamente isso. Vem aqui, ó, definir nome. E agora eu vou dar um nome. Esse nome, aqui, repara aqui embaixo, que tem refere-se a. Ele vai ser aplicado a essa célula que está aqui, ou então o conjunto de células que você tiver. Então, por exemplo, eu vou dar o nome desse aqui de minha célula. Vou dar OK. E repara que agora, sempre que eu selecionar minha célula B2, ela vai estar escrita aqui, ó, minha célula, na caixa de nomes, vai ter minha célula. E vocês vão ver que aqui também tem um outro nome, a tabela 1. O que é a tabela 1? É essa tabela aqui que está criada na planilha já por default. Mas então, o que isso vai nos permitir? Agora, quando eu for fazer referência à minha célula B2, eu posso fazer referência usando o B2 ou então usando o nome. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar uma fórmula. Então, se a minha... E aí, repara que é só você começar a escrever minha célula que ele já aparece aqui, o seu nome. Aí, aperta Tab, igual a vazia, 1,0. Está vazia, está me retornando 1. Se eu vier aqui e escrever qualquer coisa, retorna 0. Ok. Agora, para uma célula específica, isso é interessante, mas é mais interessante quando você começa a trabalhar isso com conjuntos de células. Então, por exemplo, nosso conjunto de dados, a gente tem vários dados cadastrados. E se vocês repararem, eu criei isso de propósito. Esses dados aqui, que eu acabei de selecionar, eles são simplesmente copiados embaixo e repetidos algumas vezes para a nossa tabela ficar maior. Então, eu quero que esse meu intervalo aqui, padrão, eu consiga usar ele de outra forma, para saber quantos dados tem nesse intervalo e outras informações. Então, eu vou dar um nome para esse intervalo aqui. Aí eu venho aqui, definir nome, e aí eu vou dar aqui de nome de padrão. Repara que eu vou tentar colocar aqui, ó, padrão tabela, separado. E ele não me permite. Por quê? Esse nome do Excel, ele só vai me permitir colocar os nomes que não sejam já cadastrados no Excel, que não tem algum caractere que é considerado inválido para ele, então, e nesse caso aqui ele não permite a gente colocar espaço também. Então, eu fiz os propósitos para a gente ver esse erro, mas eu vou colocar o nome só padrão e vou dar OK. Agora, eu tenho essa parte aqui selecionada, então, por exemplo, eu estou aqui na célula, repara que agora eu tenho o nome padrão, e agora eu vou vir aqui numa célula qualquer e vou colocar igual a cont valores. Eu quero saber quantos valores eu tenho no meu conjunto padrão. Eu tenho 100 células, então eu tenho 100 valores no meu conjunto padrão, que é exatamente o que eu tenho preenchido aqui. Então, se você selecionar tudo, aqui aparece a contagem 100. E agora você pode colocar a fórmula que você quiser aqui, relacionado a essa parte que você deu os nomes. Por que isso pode ser interessante? Além de eu conseguir fazer uma referência mais direta a um intervalo qualquer, então pode ser um pedaço de uma tabela, pode ser simplesmente células que estão numa aba oculta minha,
também pode ficar mais fácil para mim, usando essa nomenclatura, de estabelecer algumas outras fórmulas. Então, por exemplo, se eu coloco aqui mês, e aí aqui embaixo eu coloco fevereiro, coloco aqui ano, eu coloco aqui 2015, coloco aqui dia, vou colocar aqui dia 1º. E aí eu venho aqui, vou dar um nome para cada um desses. Então, essa daqui vai ser a minha célula dia, ok. Essa daqui vai ser a minha célula mês. E essa daqui vai ser a minha célula ano. Agora, se eu for usar, por exemplo, em outra aba, não tem problema. Se eu quiser usar uma fórmula de data, por exemplo, então eu vou querer saber qual é o dia da semana. Então, dia da semana, número de série. Então, eu vou colocar de uma data. Aí, um ano, eu coloco aqui ano, ponto e vírgula. Mês, então eu coloco mês, ponto e vírgula. Dia, eu coloco dia. E agora fecha aqui parênteses, ele vai me dar. Dia da semana é domingo. Então, se eu tirar aqui essa fórmula do dia da semana, vocês vão ver que vai dar a minha data certinha, dia 1º de fevereiro de 2015. Então, eu consigo tornar aquela célula algo muito mais geral, com um nome muito mais fácil de eu lembrar e de utilizar durante a minha planilha. E também isso facilita você na hora de colocar a fórmula. Por exemplo, eu venho aqui, o Excel ele fala, aqui você tem que colocar o ano, aí eu vou escrever o ano. Então fica muito mais intuitivo de você entender uma fórmula usando a nomenclatura. Ok, agora vocês vão ver que quando a gente for trabalhar no nosso projeto, a gente vai usar essa parte de nomenclaturas para algumas células específicas, então isso vai fixar. E vocês vão ver que vai facilitar na hora da gente montar a nossa planilha.